E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal RD com Logan. Hoje eu vou falar sobre um assunto que bastante gente me pediu. A gente vai falar sobre qual é o momento que eu devo refletir sobre o meu uso, quando buscar ajuda, quando buscar profissionais para poder refletir sobre esse meu uso. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, dar uma pincelada. Espero que vocês gostem, mas primeiro eu gostaria de pedir para vocês se inscrevem aí no canal, dá um like, comenta o vídeo, fala aí o que vocês acharam, o que vocês gostariam de pedir para outros vídeos, o que vocês concordam ou não concordam com esse, enfim, contribui aí, se inscreve também no meu canal do Instagram, RD com Logan, e é isso galera, roda a vinheta e vamos começar. Bom, gente, antes de falar se é preciso repensar o uso, se tem problemas ou não, se faz sentido fazer tratamento ou não, o que fazer, né, que serviços buscar, eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre padrões de uso. Depois dos padrões de uso, vou até fazer um testezinho para vocês repensarem se faz sentido ou não buscar um tratamento ou algum serviço de saúde para poder repensar o uso, refletir sobre o uso, ressignificar o uso, enfim, existe uma série de possibilidades, mas antes eu vou vir aqui um pouquinho pro lado, para poder colocar uma imagem aqui para vocês. Bom, gente, então assim, existem alguns padrões de uso, né? O primeiro é o uso experimental. O que seria então o uso experimental? O uso experimental é quando você tem acesso a alguma substância, você está ali com alguma substância, você nunca usou na vida e você está experimentando pela primeira vez. Então isso é um uso experimental, não é um uso contínuo, você não usa todos os dias, é o primeiro contato que você tem com aquela substância. E esse primeiro contato você pode gostar ou não dessa substância, e se você não gostar, você não faz o uso novamente. E se você gostar, você pode repetir esse uso ou não, né? Porque tem pessoas que, eu gostei, achei legal, interessante, mas não quero isso, não quero usar. Em seguida a gente tem o uso ocasional, né? Que seria aquele uso que você não tem uma certa frequência, então, eu uso maconha todas as vezes que eu vou pra festa. E quantas vezes você vai pra festa, né? Nos últimos 12 meses, eu vou pra festa uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, então eu uso maconha quando o meu amigo traz, e aí não precisa ser só drogas ilegais não, pode ser drogas legais também. Você fuma tabaco? Olha, eu nunca, isso é muito comum inclusive, eu nunca fumo tabaco, mas toda vez que eu vou para um bar com um amigo X meu, eu fumo um cigarro, né? E aí a pessoa vai, encontra esse amigo uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 4 meses, enfim, são usos ocasionais, né? Então a pessoa está naquela ocasião e acaba fazendo uso da substância. Para além desse uso ocasional, tem o uso recreativo, né? Onde as pessoas podem fazer um uso contínuo de alguma substância, intermitente, espaçado, e que não chega a configurar um uso abusivo, um uso nocivo ou até mesmo dependência. Então é possível também a pessoa estabelecer uma relação com uma substância e não ter problemas com o uso delas. Enfim, então, passando sobre esse uso experimental, ocasional, né, até um uso recreativo de uma substância, mas que não gera problemas, vamos falar um pouco sobre esse uso mais problemático, né? Nós temos um uso de risco, né, tem o abuso, né, o uso nocivo e tem a dependência também. A pessoa pode ter um uso problemático e não configurar a dependência, né? Existe na literatura o binge, né? O que seria o binge? O binge é quando a pessoa não tem um uso contínuo da substância, mas toda vez que ela faz uso da substância, ela usa numa quantidade muito grande e se coloca em risco, né? Isso seria um abuso, um uso nocivo da substância. Um exemplo disso, a pessoa não bebe, não tem o costume de beber diariamente e tal, chega no final do mês, sai com os amigos para poder fazer um happy hour e aí toma 1 litro de cachaça, toma 10 litros de cerveja, fuma cigarro, pega o carro e volta dirigindo para casa. Então, isso é um uso de risco, um uso nocivo, né, que a pessoa está fazendo de álcool e tal. E tem a dependência química, que é o último que a gente vai falar,
que aí a gente tem alguns critérios para poder dizer se aquela pessoa ela é dependente ou não. Vou falar um pouco sobre esses critérios também. Um ponto importante é que, independente do padrão de uso que a pessoa tenha, seja um uso experimental, ocasional, uso recreativo, uso de risco, uso problemático, nocivo, dependência, enfim, independente do padrão de uso que o sujeito tem, ele pode buscar um serviço chamado CAPS-AD, que é um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas. Ele é um serviço do SUS, gratuito, especializado em álcool e outras drogas, onde os usuários, parentes, não precisa ter vínculo, qualquer pessoa pode ir lá e falar: olha, eu venho aqui porque o meu uso é assim, assim, assado, eu gostaria de repensar. Ou pai chega: encontrei um cigarro de maconha na gaveta do meu filho, o que eu posso fazer? Enfim, esposas, né? Qual que é o melhor caminho para poder repensar esse uso, para poder cuidar, para poder tratar? Outro ponto muito importante: ir ao CAPS-AD não significa que eu vou parar o uso, né? É muito comum a gente estar no CAPS-AD, o usuário chega a primeira vez, nunca fez tratamento na vida, e aí ele fala assim: eu vim aqui no CAPS-AD porque eu quero parar o uso, e às vezes ele nem quer de verdade, né? Eu vou até recomendar esse vídeo que eu fiz aqui sobre internação, abstinência e redução de danos, que eu falo um pouco sobre quais são os critérios das pessoas que precisam ou não ser internadas e tal. Então fica aí a recomendação desse vídeo e vamos tocar aqui. Então, o CAPS-AD ele serve sim para se fazer, para separar o uso, né, para cessar o uso, para diminuir o uso, serve também para ressignificar o uso, refletir o uso, né, e a gente vai trabalhando e pensando junto com usuários estratégias de cuidado que faça sentido para ele. Então o CAPS não é só um lugar de tratamento, mas ele é um lugar também para se informar, para pegar informações para outras pessoas, enfim, é um espaço aberto ali que pode acolher diversos tipos de demanda no que toca a questão do uso de drogas. Beleza, Bruno, chegamos até aqui, né? Eu sei da existência do CAPS-AD, sei que eu posso ir lá para poder buscar informação. Para quem não faz uso de drogas, mas tem algum parente, algum amigo que faz uso de drogas, pode buscar informação também, mas beleza. Quais são os critérios que eu poderia refletir sobre esse meu uso de drogas? Tem alguns critérios que eu posso falar para vocês, que é do CID-10, né? Que é o Código Internacional de Doenças, que ele vai caracterizar ali se você tem dependência ou não. Vou falar também de um outro teste muito rápido e fácil de se fazer, mas acho que a coisa mais importante da gente ter em mente é assim: eu faço uso de substância, esse uso de substância me traz algum problema? Ele me traz algum problema com a justiça? Ele me traz algum problema em casa? Ele me traz algum problema no trabalho? Eu consigo ou não corresponder às minhas obrigações? Eu estou satisfeito com os meus resultados, seja no trabalho, na escola, na família, com os amigos? Esse meu uso traz ou já trouxe algum conflito, né? Então eu já arrumei alguma briga com um amigo, eu desfiz relações, eu rompi vínculos, tive problemas em escola, trabalho, estudo, enfim. Então acho que são algumas coisinhas que a gente pode pensar. Será que a droga ela também não chega para poder maquiar alguma outra questão? Então eu estou muito triste por alguma situação, eu estou mal por alguma situação, e aí eu acabo fazendo uso de uma substância quase como um automedicamento, né? Então não é incomum, por exemplo, a gente está passando por uma situação bastante difícil e aumentar o uso de álcool, ou começar a fazer uso de cocaína, ou se já faz uso de cocaína, o uso começa a aumentar. Então, às vezes, a droga ela pode até estar maquiando alguma outra situação e ela vem quase como um automedicamento, né? Então, se você percebe que tem alguma situação que você não está bem e o seu consumo começa a aumentar por conta disso, talvez seja interessante fazer um tratamento, e não necessariamente para parar de fazer o uso, mas para poder pensar e cuidar sobre aquilo que está levando a esse uso, né? Então essas são algumas questões que eu pensaria, né? Então o objetivo que você vai ter de tratamento, ele é construído com você.
E isso é muito importante, porque você não vai chegar no serviço, lá no CAPS AD, e a pessoa fala assim, mas você tem que parar de usar drogas. Se fizer isso, o CAPS AD está trabalhando de uma forma errada e não é um bom CAPS AD. Tá? Eu aconselho até você procurar outro, né? Então, se você chega no serviço e está tendo algum problema com o uso de drogas, você pode chegar e falar, olha, eu quero parar de fazer o uso, mas você pode também falar, olha, eu quero ressignificar o meu uso, eu quero diminuir o uso, eu quero parar com essa droga, mas não parar com essa droga. É claro que em algumas situações, como por exemplo, a pessoa que tem uma dependência de cocaína e de álcool, é muito mais difícil ela conseguir largar uma e não largar a outra, né? Mas é uma possibilidade que você pode tentar e que você pode chegar nesse serviço e falar. Uma coisa importante é, o objetivo do tratamento ele é seu, ele nunca pode ser imposto pelo serviço, né? Então isso é um ponto muito importante. Eu vou passar para vocês agora, eu vou pegar aqui uma colinha do CAGE, né? Que é um questionário que você pode se autofazer, é muito rápido, muito simples de fazer, são apenas 4 perguntas. E ele é destinado para o álcool, né? Então, se você tem algum problema, ou se você quer repensar esse problema de uso de álcool, enfim, ou tem alguma pessoa próxima a você, tem 4 perguntinhas que você pode fazer. Olha que interessante. Primeira pergunta: alguma vez você já sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber? Sim ou não? Pergunta 2: as pessoas te aborrecem porque ficam criticando sobre o seu modo de beber? Sim ou não? Pergunta 3. Você se sente culpado pela maneira como costuma beber? Sim ou não? E pergunta 4. Você costuma beber pela manhã ao acordar? Para diminuir o nervosismo ou porque está com ressaca? Sim ou não? Daí, você vai pegar aqui o resultado. Se 2 ou mais dessas questões foram respondidas de forma afirmativa, procure um profissional de saúde para conversar sobre o seu modo de consumo. Essa aqui é uma recomendação, então eu estou lendo da forma que está aqui. Daí, se você se sentir confortável, você pode procurar um profissional e conversar sobre isso. Bom, gente, para finalizar, eu vou pegar aqui uma colinha, né, e vou falar para vocês dos critérios do CID-10, né, do Código Internacional de Doença, do que caracteriza uma dependência ou não, né? E aí você pode pensar, né? Então, assim, são 6 critérios e eu vou ler aqui para vocês. Um diagnóstico definitivo de dependência deve usualmente ser feito somente se 3 ou mais dos seguintes requisitos tenham sido experienciados ou exibidos em algum momento nos últimos 12 meses. Então, assim, são 6 critérios, né? Se a pessoa tiver 3 ou mais, ela pode configurar aí uma dependência segundo o Código Internacional de Doenças. E eu tô passando isso aqui mais para vocês poderem refletir mesmo, né? Eu acho muito ruim ter esse rótulo, fulano é dependente químico, fulano é dependente de álcool, fulano é dependente de tabaco. Eu acho que isso não diz muito e não contribui muito para isso. Só coloca um rótulo na pessoa. Mas eu achei interessante de passar isso para vocês poderem refletir mesmo, né? Se vocês conhecem alguém, se tem algum parente, ou se vocês mesmos têm 1 ou 2 ou 3 ou mais critérios do CID-10. Então vamos lá. Primeiro critério: um forte desejo ou senso de compulsão para consumir a substância. Então, não é só, eu tô com vontade. Não, é uma vontade intensa, né? Uma coisa, nossa, eu preciso usar, eu quero muito, eu desejo muito, ficar pensando, né? Né? Um desejo mesmo, uma coisa mais forte, não só, nossa, talvez seria gostoso hoje tomar uma cervejinha. Então, segundo critério: dificuldades em controlar o comportamento de consumir a substância em termos de seu início, término e níveis de consumo. Então a pessoa fala assim, eu vou trabalhar hoje e no final do expediente eu vou sair e vou tomar uma cervejinha com os amigos. E aí o cara acabou de começar a trabalhar, nossa, eu quero tomar pelo menos uma, será que se eu ir ali no barzinho tomar uma dosezinha, como é que vai ficar e tal? Enfim, então a pessoa tem uma grande dificuldade de controlar o início, né? Ou o término, eu vou tomar uma breja com os amigos. Beleza, chegou no bar, tomou uma. Depois que tomou uma, a pessoa não consegue mais parar e ela fica bebendo, fica tomando. É sempre o último. Eu tô fazendo uma brincadeira assim, deixando bem caricato mesmo, né?
para poder ficar claro. Então, a pessoa sempre o último a ir embora da mesa, né? Cocaína, mesma coisa. Então, sei lá, a pessoa consegue ficar a semana inteira sem fazer uso de cocaína. Aí chega na sexta-feira, compra, vai lá um pinozinho, aí cheira. Aí não consegue parar mais. Aí vai, compra 4, 5, 10 e assim vai indo. Então, esse é o segundo critério. O terceiro critério, então, seria um estado de abstinência fisiológica quando o uso da substância é cessado ou reduzido. Então, assim, a pessoa tem o uso, ela tem um uso constante e aí ela para de fazer o uso e tem abstinência, né? E a abstinência ela pode ser caracterizada por taquicardia, suor, ansiedade, né? A pessoa fica ali se mexendo a perna, fica muito ansioso. Dependendo da gravidade da abstinência, principalmente com álcool, a pessoa pode apresentar tremores na mão, né? Então, enfim, e aí é até um quadro bastante perigoso a abstinência mais severa do álcool, né? Então, esse é o terceiro critério. O quarto critério é evidência de tolerância de tal forma que doses crescentes das substâncias psicoativas são requeridas para alcançar efeitos originalmente produzidos por uma dose mais baixa. Ou seja, antigamente eu cheirava um pino de cocaína e eu ficava bem, né? Agora eu preciso cheirar 2, 3 pinos para eu alcançar o mesmo efeito que eu tinha anteriormente. A mesma coisa acontece com o álcool, né, com maconha. Então o cara fumava um cigarro de maconha e ficava chapadão. Hoje precisa fumar um beck inteiro, uma tronca, para ter o mesmo efeito que tinha antes. Então isso é tolerância. Esse é o quarto critério. Quinto critério, abandono progressivo de prazeres e interesses alternativos em favor do uso de substância psicoativa, aumentando da quantidade de tempo necessário para se recuperar de seus efeitos. Então aqui são duas coisas diferentes, né? Então a pessoa vai abandonando coisas que gostava de fazer para poder fazer o uso ou se recuperar desse uso. Então a pessoa deixa de ir no parque, deixa de sair com amigos, deixa de ver filmes, deixa de fazer coisas para poder usar. Ou associa esse uso, né? Ah, eu só vou pra balada se eu usar, ou já vai com interesse, né? Eu vou pra balada, mas eu vou lá para usar a droga. Se não for para usar, eu nem vou, né? Ou ao contrário, a pessoa usou muito e aí no dia seguinte, sei lá, usou muito no sábado e aí no domingo tinha um parque, ia no parque, ia no cinema fazer uma coisa, mas não vai porque tá estragado, tá zoado em cima da cama, né? Não consegue se recuperar. Então, se isso acontece muitas vezes nesse período de 12 meses, é um critério também, né? Então, sexto e último critério, persistência no uso de substância a despeito de evidência clara de consequência manifestamente nocivas. Deve-se fazer esforço claro para determinar se o usuário estava realmente consciente da natureza e extensão do dano. Porque acontece assim, muitas das vezes o sujeito tem danos ou algum problema associado a esse uso de substância, mas ou não reconhece ou não percebe que tem, né? Então isso pode acontecer também. Então a pessoa tem problemas em casa, tem problemas no trabalho, tem problemas de saúde, já teve problemas com a polícia, enfim, a pessoa tem uma série de problemas, mas ela não consegue reconhecer que aquilo está associado ao uso. Então é preciso perceber se o sujeito tem noção de que tem alguns problemas associados a esse uso, né? Bom, gente, um ponto muito importante. Eu estou dando esses critérios para vocês poderem refletir, para vocês poderem pensar, para poder conversar com algum amigo, com algum parente, mas é extremamente importante que essa avaliação seja feita por uma equipe multidisciplinar, né, com assistente social, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com clínico, com psiquiatra, né? Não dá para você simplesmente ler e falar: ah, fulano de tal tem 3 critérios, tem 4 critérios, é dependente. Não funciona assim. É preciso de profissionais da saúde para poder avaliar se de fato a pessoa tem dependência, uso nocivo, né? E aí, a partir do momento que o sujeito percebe que tem e reconhece esse problema que ele tem com o uso de drogas, ele pode pensar o que ele deseja fazer, se ele quer diminuir o uso, se ele quer ressignificar, se ele quer parar, enfim, isso é construído junto com a pessoa.
Então, esses critérios que eu estou passando é muito mais para poder refletir, para poder pensar, né? Para poder conversar com alguém, com um amigo mais próximo. Se você perceber que tem alguns desses critérios e gostaria de conversar com um amigo ou com um profissional, enfim, é só para conhecimento mesmo, tá bom? Gente, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Quem gostou aí dá um like, quem não gostou dá um like também, porque isso vai me motivar a fazer outros vídeos. Se inscreve no meu canal do Instagram, se inscreve no meu canal, nesse canal aqui do YouTube, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, se vocês não concordam, se vocês gostariam de adicionar alguma coisa que eu esqueci de falar, comente aqui embaixo no vídeo. E é isso, espero que vocês de fato tenham gostado e até a próxima.